Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Salto para o Futuro. Você já parou para pensar sobre o imenso volume de informações que chegam até nós todos os dias? Num cenário de intensa evolução tecnológica, estamos cada vez mais conectados, cada vez mais expostos a um volume crescente de fotos, vídeos, textos, notícias, anúncios. As redes sociais são um termômetro desse fenômeno. Nelas é possível compartilhar tudo e o volume de acessos é impressionante. No Facebook, por exemplo, a média foi de quase 86 mil postagens mensais por página em 2012, só no Brasil. E o famoso botãozinho de curtir foi apertado quase 3 bilhões de vezes por dia. Quase 80% dos internautas brasileiros têm perfis ativos no Facebook. E esse é apenas um exemplo desse bombardeio de informações. Mas será que fazemos uma leitura crítica de tudo o que acessamos? E qual o papel da escola, qual a contribuição para que essa leitura crítica seja uma realidade? Mídia, educação e o currículo escolar. Esse é o tema do Salto para o Futuro de hoje e você vai ver. As maravilhas do mundo conectado. Você posta e, incrivelmente, 3 segundos depois já tem alguém. E o desafio de promover uma reflexão sobre os conteúdos que chegam até nós todos os dias. Todas as informações só chegam para nós através da forma discursiva. Então, o jeito como ela foi feita acaba determinando o modo como a gente vai interpretar. Qual o lugar da mídia na escola? Nossa equipe saiu em busca dessa resposta. A mídia entra na escola de uma forma muito técnica. Não adianta você ter técnica sobrando se você não tem uma discussão ética. Você vai conhecer a história de uma escola em que o trabalho com as mídias está previsto no projeto político-pedagógico. A ideia agradou tanto que em 2012 foi criada uma oficina de rádio. Está no ar a Rádio Escola. Rádio Jovem Mix, a rádio da escola Norma Sueli Borges. Em tempos de internet, em uma escola de Uberaba, em Minas Gerais, o que anda fazendo a cabeça da garotada é o jornal Fragmentos. Fazemos questão de veicular no jornal da escola assuntos que sejam de interesse da comunidade escolar. Também em Uberaba, vamos conhecer o núcleo de cinema da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Mais do que assistir ou produzir filmes, lá o que está em jogo é a leitura crítica da sétima arte. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Nas últimas décadas, o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação provocou muitas transformações em nosso dia a dia em todos os campos do conhecimento. Hoje já é possível receber informações sobre o que acontece do outro lado do planeta em tempo real. Mais do que isso, é possível transmitir imagens e sons ao vivo pelo telefone de qualquer parte do mundo para todo mundo. Mais do que acessar dados bancários, publicar fotos na web ou teclar com amigos em um chat, agora com o celular conectado à internet, todos somos emissores e produtores de informações. Um cenário que vem mudando a relação do ser humano com as tecnologias e com as informações. Vamos ver. Michel Melamed é ator, apresentador, escritor e diretor. Apesar de tantos afazeres, sempre encontra tempo para um de seus passatempos preferidos, navegar na internet. Nas horas vagas, Michel costuma acessar as redes sociais para ver os comentários dos seguidores. E são muitos. No Twitter, mais de 36 mil. No Facebook, quase 5 mil amigos. E a empolgação do nosso entrevistado com todas as possibilidades de interação em tempo real trazidas pelas redes sociais é indisfarçável. Se a gente der uma pausa na gravação aqui e eu começar a olhar o meu Facebook, o Twitter, e me vier uma ideia ou um comentário sobre o nosso encontro, ou uma frase poética, ou uma piada, o que for, você posta e, incrivelmente, 3 segundos depois já tem alguém. E muitas vezes você se surpreende que assim, é um cara, e você vai dar uma olhada no que é no perfil do cara, um garotão que você nem sabia, enfim, nem conhece pessoalmente, que estuda, sei lá, psicologia em Manaus. E aí o cara faz um comentário em cima de um negócio que você postou aqui no meio da entrevista que a gente está fazendo. Quer dizer, é fascinante essa relação direta. Durante a entrevista, Michel Melamed disse que para ele não existem fronteiras quando o assunto é a internet. Mas admitiu,
a quantidade de informações disponíveis às vezes pode ser um problema. São tantos os caminhos, são tantas as indicações que você vai acumulando muitos links de coisas para ler, vídeos para assistir e todos os dias eu não dou conta de ver tudo e às vezes eu estou num processo neurótico que eu acho que eu vou ver depois e eu começo a guardar. Então eu já tenho e-mails assim com 300 links e são coisas que eu tenho que assumir que eu nunca vou ver, então eu deveria deletar esses e-mails. Assim como Michel, muitas pessoas se sentem atraídas pelas possibilidades de comunicação que as novas tecnologias proporcionam. Atualmente, o volume de dados disponíveis no mundo equivale à leitura de 174 jornais por dia por pessoa. Em 20 anos, a capacidade de acumular informação cresceu, em média, 58% ao ano. As redes sociais também atraem um número cada vez maior de usuários. De acordo com o site de monitoramento Pingdom, 1 bilhão de pessoas acessam o Facebook todos os meses. E o Twitter, que tem 200 milhões de usuários, recebeu por dia, em 2012, 175 milhões de mensagens. Nós, como leitores, o que a gente tem que ser capaz de fazer? A gente tem que ser capaz de desmontar essas mensagens midiáticas, tecer hipóteses sobre como era a realidade e de todos os aspectos da realidade, quais foram os aspectos que o filme, que a propaganda, que o jornalismo, que a capa da revista selecionaram para trazer até nós. Alexandra Bujocas é jornalista e se especializou no estudo das relações entre mídia e educação. Para ela, o desafio é analisar o imenso volume de informações disponíveis atualmente com criticidade. Para que haja leitura expandida, primeira coisa, a gente tem que ter sempre consciência que é representação. Representação não é mentira, mas também não é verdade. É uma representação. Segunda coisa, a gente tem que pensar na forma discursiva daquela mensagem. Porque todas as informações só chegam para nós através da forma discursiva. Então, o jeito como ela foi feita acaba determinando o modo como a gente vai interpretar. Para possibilitar uma análise sobre as novas mídias, a Universidade Federal Fluminense criou um curso de graduação em estudos de mídia. Esse é o primeiro curso do Brasil voltado para pesquisas mais amplas sobre o assunto. A gente percebe nas últimas décadas que teve uma transformação muito forte no campo da comunicação, na área da comunicação, né? Você tem profundas modificações. E o curso de mídia foi criado exatamente para pensar ou para responder essas novas necessidades que estavam surgindo. A gente estuda aqui a comunicação de forma integrada, não é a parte de publicidade, não é só a parte de cinema, não é a parte só de jornalismo. A gente estuda tudo isso junto. E quando eu cheguei aqui, vi que eu iria aprender muito mais coisa do que acho que se eu tivesse escolhido qualquer outro curso. Ao longo do curso, os alunos têm 11 disciplinas obrigatórias. As outras são optativas. Eles podem escolher a partir do próprio interesse. E cada um tem a sua disciplina favorita. Teoria da música pop. Gostei muito também da oficina de reality show. Muito legal. Talvez a de ficção seriado televisiva, que a gente estuda seriados de televisão, a gente analisa roteiros e é algo que não tem curso nenhum, né? Você não vai estudar isso em publicidade, não vai estudar isso em cinema. Nessa sala encontramos os alunos atentos, assistindo a um desenho animado. Esse é mais um encontro para discutir e analisar as séries televisivas. Para além da aula propriamente dito, a gente tem reuniões, a gente tem um grupo, enfim, no Facebook. Nesse grupo a gente discute como vai ser cada sessão, que temas a gente vai discutir, né? E a gente passa os temas e discute as séries. Mas, além disso, a gente tem o objetivo de se transformar num núcleo de produção de ficção seriada no Brasil. Uma das coisas que a gente discute muito no curso é justamente essa capacitação para o nosso aluno, a reflexão crítica para que ele seja capaz de saber filtrar diante da pluralidade de informações que a gente tem acesso nos dias de hoje, quais dessas informações oferecidas são as mais relevantes, as que ele pode transformar de fato em conhecimento e fazer a transformação da vida dele e da sociedade de uma forma geral. Marshall McLuhan, um dos mais célebres teóricos da comunicação, disse que o meio é a mensagem. Por trás desse pensamento está a ideia de que tão importante quanto o que é dito é o como e onde se diz. Uma ideia que aponta para a necessidade de uma leitura crítica da mídia, Bárbara. Exatamente, Murilo. Por isso, tantas escolas já trabalham com essa abordagem. Mas como quem faz a mídia imagina que esse trabalho educativo deve ser realizado?
Em um mundo onde crianças e jovens estão cada vez mais conectados, participando de redes e expostos às mais variadas telas, das TVs aos tablets, fica difícil imaginar a escola fora dessa realidade. Por isso, hoje, tanto as escolas como os professores têm investido no trabalho com as diferentes mídias em sala de aula, o que, segundo especialistas, é bastante positivo, uma vez que as mídias também são responsáveis pela formação de todos nós. Mas elas ainda entram na escola de uma maneira pouco crítica. A mídia entra na escola de uma forma muito técnica, né? Junto com esse temor que as pessoas têm mesmo, né, dela. Será que eu posso apertar o botão? O que eu vou fazer? Então fica assim muito técnica, né? Fica ali uma coisa muito estática. Enquanto ela pode ser muito mais fluida, enquanto ela pode ser utilizada de uma forma assim, muito mais agradável. Não adianta você ter técnica sobrando se você não tem uma discussão ética sobre quem eu posso falar, como eu posso falar, que imagens eu posso fazer de uma pessoa. Não é só colocar uma câmera na frente de outra e sair divulgando. Cristiane Parente coordena o programa Jornal e Educação da Associação Nacional de Jornais, que envolve cerca de 50 publicações e tem como objetivo levar os jornais para as escolas brasileiras. A ideia é usar o jornal de papel, essa espécie de antepassado distante das redes sociais e dos blogs, para auxiliar o trabalho dos professores em sala de aula. A gente tenta estimular que o professor ele vá além da notícia, que ele pegue aquela notícia relacionada ao conteúdo dele e ele coloque o aluno dentro da notícia. Afinal, como que aquele aluno, como que aquele professor, ele se colocaria naquela situação enquanto cidadão? Mas é uma leitura crítica não maniqueísta, porque o que a gente percebe é que, às vezes, existe uma compreensão de que a mídia é a culpada de todos os problemas da humanidade, porque tudo que é de ruim está na mídia. Então, a gente acha que não é bem assim. Tem coisas ruins, tem coisas boas. Cristiane, Raquel e Ana Gabriela têm em comum a experiência nos meios de comunicação. E as três acreditam que a relação entre mídia e escola pode ser muito positiva. E meus votos são de que essa relação aconteça e seja uma relação bem profícua, né? E que a escola realmente esteja aberta a receber a mídia e as tecnologias, mas de forma não técnica só. Não ensinando o menino a apertar o botão, a ligar o computador, mas ensinando ele a ter uma leitura do discurso, da televisão, dos programas, da internet, do Facebook, da coisa de colocar foto, de todo esse aparato, né? Eu acho que o papel fundamental da escola, nesse momento, é discutir isso e ver como é que ela pode trazer isso de forma bacana, educativa, para dentro dos seus muros. E entender que os meios de comunicação não propagam a verdade, mas um fato, né, com a visão de alguém. É um mundo editado, né? Para ter 3 minutos de uma reportagem de TV, você tem horas, às vezes, de gravação, e alguém fez aquela edição e selecionou aquilo que o telespectador assiste, ou selecionou aquilo que a pessoa lê no jornal. Para fazer essa leitura crítica, precisa de uma certa bagagem, de uma certa formação. Quanto mais leitores críticos a gente tiver, mais a mídia tende a se tornar melhor. Porque a gente vai cobrar da mídia um jornal melhor, uma televisão melhor, uma revista melhor, que respeite os direitos humanos, que respeite a diversidade, né, que coloque situações, que respeite o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então isso é muito importante. A jornalista Cristiane Parente acabou de ressaltar a importância de termos mais leitores críticos. Mas afinal, como fazer uma leitura crítica da mídia? Para fazer a leitura crítica da mídia, primeiro a gente precisa entender como ela acontece, ter um olhar sobre o cenário da comunicação no Brasil e se entender como ter um entendimento da comunicação como direito humano. Né? A gente pode intervir, a gente pode ajudar a construir e a gente pode, né, criticar para que ela melhore, né, e represente a sociedade. A nossa equipe esteve em Minas Gerais para visitar uma escola que acredita na contribuição que o trabalho com as mídias pode trazer para o processo educativo. Uma escola que se planeja para incentivar essa leitura crítica da mídia. É a Escola Municipal Norma Sueli Borges, em Uberaba, Minas Gerais. Lá, o trabalho com a mídia é uma realidade desde 2005. Cada aluno, por exemplo, tem um computador para auxiliar nas atividades em sala de aula. E a escola criou até uma rádio, a Rádio Jovem Mix. O repórter Paulo Capelli conta essa história pra gente agora no In Loco.
Computadores em cima das carteiras. E não estamos no laboratório de informática. Os alunos desta escola municipal estão estudando geografia. Mas o que os laptops têm a ver com a formação do solo, as fronteiras dos países e as placas tectônicas? Descobertas que fazem parte da rotina desses estudantes. Aqui, a tecnologia é cada vez mais utilizada para enriquecer os processos de ensino e de aprendizagem. Acaba facilitando mais o ensino, né? E ajuda os alunos a ter um conhecimento maior. Porque na apostila, você só lendo, vai que a pessoa não entende. Agora, você olhando e vendo, vai que a pessoa consegue raciocinar mais. Pode pôr vídeo para ensinar a gente mais na geografia, português e outras coisas. Assistir a vídeos, observar fotos e textos que não estão nas apostilas. Esses são apenas alguns dos recursos digitais que Ana Carolina, Carlos Alexandre e todos os alunos da Escola Municipal Norma Sueli Borges de Uberaba, em Minas Gerais, utilizam cotidianamente. Desde 2005, o projeto político-pedagógico aqui desta escola inclui o uso das mídias como parte do processo educativo. A ideia agradou tanto que em 2012 foi criada uma oficina de rádio. Está no ar a Rádio Escola. Rádio Jovem Mix, a rádio da Escola Norma Sueli Borges. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a Georgiana. Tudo bem com vocês? Está no ar mais um programa da Rádio Jovem Mix. E hoje temos uma visita muito especial. A TV Escola veio acompanhar nossa rotina aqui na escola. Em 2010, nós fizemos adesão ao programa Mais Educação. Nós inserimos a oficina de Rádio Escola porque vimos a grande necessidade e como seria importante dar esta ferramenta aos nossos alunos, porque os nossos alunos aqui eram totalmente carentes desse recurso. Então, nós pedimos a oficina da Rádio Escola, recebemos os equipamentos no ano seguinte, montamos a Rádio Escola e, a partir de então, tivemos o professor destinado às tecnologias da Rádio Escola para desenvolver com um grupo de alunos. O programa ao vivo é produzido todas as quartas-feiras pela manhã e transmitido para dentro da escola. Um projeto desenvolvido pela professora Larissa. Apesar de gostar de mídia e de tecnologia, ela conta que não foi fácil aprender a mexer em toda essa aparelhagem. A coordenadora me perguntou se eu queria mexer com a Rádio Escola. Aí eu, será? Fiquei na dúvida. Ela me mostrou o equipamento, a aparelhagem. Eu falei, eu topo, né? Eu falei, olha, que coisa diferente, né? Esse tanto de negócio, eu quero topar, vou topar. Aí eu que fui atrás, como que mexe no Audacity, fui eu que fui vendo tutorial no YouTube, pesquisando na internet, perguntando, ligava para quem eu conhecia e me explica, me ajuda, como é que faz. Então, no início foi muito difícil mesmo. Difícil, mas para a alegria desses jovens locutores, Larissa não desistiu e o projeto foi levado adiante. O ano passado tinha essa oficina, mas só que eu não fiz. Aí esse ano eu decidi entrar para ver como que era. Aí eu entrei, achei bom e fiquei fazendo. Junto com meus amigos, na sala. Quase toda a escola, quase não, a maioria faz da Rádio Escola. A Larissa, ela é muito democrática. Cada um faz sua pauta com seu assunto. Aí a gente joga os assuntos, aí a gente vai democratizando. Quem quiser, levante o dedo. E aí, qual for mais votado, que vai ser nosso tema. Geralmente, quais são os temas assim que são mais abordados na rádio? São temas de cunho social, esporte, moda? O que tem mais aqui? Então, tem mais notícias, tipo violência, bullying, violência doméstica, sexualidade. E desde então a gente tem visto um crescimento bastante importante com relação à utilização da Rádio Escola dos alunos, a participação dos alunos, o interesse dos alunos e até a melhoria desses alunos em sala de aula. Depois do intervalo tem mais salto para o futuro e você vai ver. Os recursos tecnológicos que a gente usa, eles contribuem muito, né? Eu
Estamos de volta com o Salto para o Futuro. No programa de hoje estamos discutindo a relação entre mídia, educação e o currículo escolar. Se você tem algum comentário sobre esse assunto, pode publicar no Twitter ou no Facebook usando a hashtag Salto para o Futuro. E a gente começa esse segundo bloco com uma pergunta. Qual o panorama da relação entre mídia e educação no mundo? Quem responde é Adalto Soares, da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O mundo está se deparando com a necessidade de instrumentalizar a comunicação com uma educação, que é o que a gente chama de media literacy, alfabetização para a mídia, de modo que a gente possa munir a população de instrumentos para compreender, avaliar e produzir nessas novas mídias disponíveis pelas novas tecnologias. Cada vez mais professores vêm trazendo para a sala de aula novas formas de trabalhar com os alunos. Para isso, muitos utilizam tecnologias e conteúdos midiáticos. Nas aulas de língua estrangeira do Cefet de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, séries e clipes musicais têm lugar garantido na sala de aula. E você vai ver agora como essa prática pedagógica tornou o trabalho com o inglês mais interessante por lá. Aqui, o desafio foi levar as novas tecnologias para o cotidiano da sala de aula. Essa lousa interativa faz bem mais do que apenas entreter esses estudantes do ensino médio. O que pode parecer apenas um divertido jogo de forca é uma aula de idiomas. E a professora Aline garante que a tecnologia transformou o trabalho com os alunos. Ela faz parte do grupo de docentes que pediu à direção do Cefet que investisse no equipamento e na ideia. A gente montou um projeto por escrito, levamos esse projeto até a direção da escola, até o diretor da escola, que é o professor Luciano. Ele aprovou a nossa ideia e, a partir daí, começou todo o processo de licitação de obra, porque esse espaço ele não existia. Quando a gente ensina em inglês, eu acho que não só o quadro é importante, o livro, mas é muito bom quando a gente tem recurso, como o áudio, a parte audiovisual. O resultado é que, após a criação do laboratório de idiomas, a participação dos alunos em sala de aula só fez aumentar. E no que essa lousa ajuda nas aulas? Eu acho que é uma maneira de despertar o interesse dos alunos. É uma coisa que é mais atrativo do que só aula, caderno, escrever. É uma coisa que chama nossa atenção e acaba nos convidando a participar da aula. E a participação acontece de várias formas. A Aline formula atividades interativas utilizando o equipamento com os jovens. Aqui, por exemplo, os alunos tiram palavras de uma caixa e têm que formar frases. Os recursos tecnológicos que a gente usa, eles contribuem muito, pela interação que a gente tem, porque também com eles fica mais fácil. Essa coisa não tem no quadro normal, que seria só letras e uma aula monótona. Aqui a gente pode ver músicas, vídeos que têm a ver com a matéria. Além das aulas de inglês, que fazem parte do currículo escolar, os alunos podem se inscrever em oficinas. São atividades extras que trabalham com música e vídeos. Carteira vazia é algo difícil de ser visto por aqui. Essas atividades a gente tenta unir não só a parte prazerosa, que normalmente é trabalhar com música e vídeo, mas também é uma oportunidade de a gente trazer temas para debate, porque a escola ela tem um papel social mais amplo, que é a formação do cidadão, e o objetivo maior, acredito que seja a formação do cidadão crítico, cidadãos que sejam capazes de se posicionar frente aos desafios do mundo. Karina é aluna do 3º ano do ensino médio. Nas oficinas, ela ajuda a professora a escolher os temas que serão debatidos. Eu fico feliz de poder participar e de ver as pessoas participarem, porque eu noto que muitas pessoas não têm aquela intimidade com o inglês. E eu acho que a gente trazendo isso, ainda mais para as pessoas para os alunos que são da minha idade, são jovens, que a gente traz em música, em vídeo, que é o que realmente atrai, e ainda mais que a gente podendo usar o quadro, fazer tudo muito dinâmico, eu acho que interessa muito mais. E eles podem gostar um pouquinho mais de inglês, se aproximar mais. Bom, a tecnologia está em todo lugar, ela faz parte da vida dos alunos fora da escola muitas vezes, Aqueles alunos que têm acesso ao computador, mesmo quem não tem acesso na sua própria casa ainda, que ainda é uma realidade, tem acesso através de um computador do amigo. Aqui na própria escola a gente tem um quiosque de informática ou numa lan house, então
O computador, as redes sociais, está em todo lugar. Então não faz muito sentido a gente não trazer isso para a sala de aula. Há 1 ano e meio, um grupo de professores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro se uniu para criar um núcleo de cinema. A ideia é incentivar a produção cinematográfica e a pesquisa sobre a sétima arte. Veja na reportagem. Betina e Estela são alunas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Aqui, elas pegam uma massa de modelar e transformam em uma lagarta. Pode parecer brincadeira de criança, mas essa atividade é o ponto de partida para uma história de animação. As jovens são integrantes do núcleo de cinema da universidade. Foi no núcleo que elas conheceram a animação em stop motion, em que cada movimento do personagem precisa ser fotografado. Vistas rapidamente e em sequência, as fotos dão a ideia de movimento. Uma técnica que Estela, aluna do curso de matemática, pretende ensinar aos futuros alunos. A primeira sugestão, quando a gente está dando curso, é explicar para os alunos os passo a passo. Então, a gente dá algumas ideias da fotografia. Quando ela está no ângulo baixo, dá a ideia de que é superioridade. E quando ela está no normal, dá a ideia de igualdade. Se pega de cima, deixa uma coisa mais inferior. Depois das fotos, é hora de fazer a edição. Aí a edição seria juntar as fotos e realmente transformá-las no filminho. Aí para isso, um programa que a gente usa bastante, a maioria dos computadores tem, é o Movie Maker. Agora a animação já está pronta. A história mostra o processo de transformação de uma lagarta em borboleta. O cinema, quando ele é bem trabalhado, a gente pode passar para os alunos fazerem a produção de vídeo, o aluno ser ativo. O aluno está acostumado a sentar e ficar ouvindo, e nisso ele não é ativo. Então, quando a gente faz, eu acredito que aprenda melhor do que quando a gente ouve. O Núcleo de Cinema foi criado por meio de uma parceria entre a Universidade, a CAPES e o Cineduc, uma entidade sem fins lucrativos. Os professores da universidade fizeram um curso de capacitação para desenvolver o projeto. Alunos de diferentes cursos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro participam do núcleo. Os objetivos do núcleo: melhorar do ponto de vista técnico as nossas produções e fomentar mesmo uma linha de pesquisa, de pensamento sobre o cinema, essa relação cinema e educação. A intenção é que a gente trabalhe com o cinema, com as aprendizagens possíveis que o cinema pode trazer, não só em relação à escola. O Núcleo de Cinema também desenvolve uma parceria com escolas e centros de educação infantil de Uberaba. Os integrantes ensinam a técnica do stop motion, que conhecemos no início da reportagem, para os alunos dessas instituições. Todas as atividades realizadas pela equipe são extracurriculares. E no que esse trabalho que você desenvolve com essas crianças pode ajudar na formação delas? Pode ajudar na criatividade delas, instigar a criatividade, ajudar na coordenação motora delas. Eu gostaria muito que a sala de aula e a educação tivesse tivesse em quem faz e em quem participa o mesmo brilho nos olhos que os diretores de cinema têm. Você já viu esses livros de cinema, de making off? É lindo, né? A cara dos diretores, as expressões faciais. E eu acho que a gente tem que resgatar isso para a sala de aula. Depois do intervalo, você vai conhecer o Cineclube Sabotage. Não saia daí. Salto para o futuro, volta já. Isso que eu estou tentando trazer para os alunos. A coletividade faz um bom trabalho. Entendeu? Não adianta você pensar sozinho. Não tem como. Você pode ter uma ideia muito massa. Mas e aí? Estamos de volta com o Salto para o Futuro, hoje falando sobre mídia, educação e currículo escolar. Para mandar suas mensagens para a gente, é só usar a hashtag Salto para o Futuro no Twitter e no Facebook. Bom, o Brasil vive um momento de reflexão. Com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, o país busca conhecer histórias que ainda não foram contadas. E a sociedade, ao discutir novos caminhos para a regulamentação do campo da comunicação, tem como um dos objetivos garantir a pluralidade de olhares, opiniões e interpretações dos fatos. Um momento de análise, de pesquisa e de construção de novos conceitos. Para quem trabalha com mídias nas escolas, discutir esses temas também é fundamental para pensar a formação de cidadãos. Não é só a escola que tem o papel de educar, né? A gente tem vários espaços que têm essa função. A família, entre esses espaços tem a mídia também, né? Então a mídia ela tem um papel educativo muito importante.
essas iniciativas de comunicação nas escolas podem trabalhar concretamente para a formação de cidadãos mais críticos, conscientes e atuantes, uma vida em comunidade. Hoje não se pode falar em alfabetização sem se falar em alfabetização mediática. Quer dizer, nós temos que aprender não só a ler, interpretar, ser críticos de textos, mas saber ler, né, a imagem, saber ler o programa, discutir o programa, entender a mensagem dos programas, né, de maneira crítica. Eu preciso aprender a olhar, eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender a saber o que é uma imagem em movimento. Fernanda, Gésio, Clodoaldo e Cristina analisam a relação entre mídia e educação em diferentes perspectivas. Fernanda é coordenadora do Observatório da Educação, da ONG Ação Educativa, que há 10 anos pesquisa como a mídia trata dos temas ligados à educação. O que a gente identifica na imprensa hoje é que tem uma tendência muito grande de tratar a educação e as questões educacionais como questões ligadas ao desenvolvimento econômico do país só. Então, quando a gente analisa o que a mídia fala sobre educação, a gente olha também para quem está falando e a gente percebe algumas ausências. A ausência, por exemplo, da fala de uma figura importantíssima nas salas de aula, o professor. Não só a imprensa não está dando voz para o professor, mas os professores também não se sentem à vontade para participar desse debate, porque eles têm toda uma imagem construída em torno deles que é desvalorizada. Então, é uma questão que se retroalimenta, né? Então, os professores, a gente diz aqui que eles silenciam, mas eles também são silenciados, né? Para que todas as vozes sejam ouvidas, um outro observatório atua desde 2007. É o Observatório do Direito à Comunicação, que faz parte de uma organização chamada Intervozes. Gésio Passos é o editor e trabalha com o acompanhamento e o monitoramento de políticas de comunicação no Brasil. A gente acha que é fundamental que se mude esse sistema de mídia para garantir esse direito à liberdade de expressão de todos. Um país do nosso tamanho tem uma comunicação muito centrada, principalmente nos grandes eixos, sul-sudeste, de comunicação, e impede que, de fato, a população se reconheça na sua pluralidade, na sua diversidade, né? Sem mudar, sem modificar atualmente esse cenário de concentração midiática, a gente vai ter poucos falando, poucos com direito da sua liberdade de expressão garantidos e muitos alijados desse processo. Um cenário que é objeto de estudos do professor Clodoaldo Meneghello, da cidade de Bauru, em São Paulo. Clodoaldo coordena o Observatório de Educação em Direitos Humanos na Unesp. O grupo desenvolve pesquisas e estudos, além de produzir materiais didáticos e paradidáticos na área de direitos humanos voltados para a educação. A mídia, para nós, ela pode ser um grande aliado na educação e deve ser. Quer dizer, a educação de direitos humanos, a educação de valores, uma das frentes é a mídia. Porém, ela pode ser um grande obstáculo na medida que há uma distorção de muitos valores, há uma desinformação, uma mídia não compromissada com essa dimensão educacional. Na Universidade de São Paulo, a equipe do Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura tem centrado seus trabalhos na catalogação e análise dos processos de censura do arquivo Miroel Silveira, que contém todas as peças de teatro que foram levadas ao Serviço de Censura de São Paulo entre 1930 e 1970. No entanto, de acordo com a coordenadora do observatório, Cristina Costa, a censura não ficou restrita ao passado. Pensa-se que a censura terminou em 1988 com a Constituição, que garantiu a liberdade de expressão como um direito de todo cidadão brasileiro. Mas nós sabemos que, na verdade, a censura não desapareceu. O que desapareceu foi a censura oficial, enquanto um órgão destinado a esse fim. Mas que nós convivemos hoje com formas indiretas, privatizadas, de censura. Nossos entrevistados são unânimes ao defender a importância do trabalho de leitura crítica da mídia nas escolas. Mas, segundo eles, há um desafio:
a maneira como a escola tem se relacionado com a cultura do aluno. Os nossos estudantes, eles têm uma familiaridade com as mídias maior do que a nossa. Maior que a nossa. Então, a escola não pode ter uma atitude alienada em relação a essa cultura. Quer dizer, ele passa o dia inteiro diante da televisão, com fone de ouvido, no tablet, aí ele entra na escola e os professores falam, agora desliguem seus celulares. Como? A maneira que ele tem de se relacionar com o mundo é essa. Se eu não sou capaz de entender a maneira que ele se relaciona com o mundo, nenhuma informação que eu der vai ser significativa. A mídia oferece um prazer do conhecimento, porém, que conhecimento que ela oferece? Então, aliar o prazer do conhecimento à realidade brasileira, né, que é o grande desafio nosso, tanto da mídia quanto na escola. E uma parceria aí poderia ser muito fértil, porque a escola é chata. A escola, e muitas vezes, é chata, né? É cansativa, é enfadonha, né? E a mídia é leve, é mais lúdica, né? Mais colorida, mais cheia de sentimentos. Certa vez, o cineasta italiano Federico Fellini disse que o cinema é um modo divino de contar a vida. Mestre da sétima arte, Fellini fazia da telona uma folha em branco e preenchia cada espaço dela com sua poesia audiovisual. Contando a vida, o cinema também faz pensar, questionar, refletir. Desperta aquela vontade de perguntar o porquê das coisas. Pensar, questionar e refletir são práticas muito comuns no cotidiano de um grupo de Minas Gerais, Murilo. Eles integram o Cineclube Sabotage. Além de exibições de filmes que fogem do padrão comercial, o Cineclube propõe discussões e problematiza aspectos da cultura do cotidiano. Enfim, é um grupo que usa o cinema para contar e pensar a vida. Veja só na reportagem. Zona Leste de Belo Horizonte, Conjunto Taquaril. Num fim de tarde, encontramos Jeff pronto para mais um encontro com alunos de uma escola da comunidade. Isso que eu estou tentando trazer para os alunos, a coletividade faz um bom trabalho. Entendeu? Não adianta você pensar sozinho, não tem como. Você pode ter uma ideia muito massa, mas e aí? Você não aguenta executar. Você teve a ideia, mas não aguenta executar. Você precisa de um parceiro. Hoje o encontro é com estudantes da Escola Municipal Alcida Torres. A palestra faz parte das atividades promovidas pelo Cineclube Sabotage, que leva ao ambiente escolar filmes e muita troca de ideias, como explica Tairone. Aos 19 anos e ex-aluno da escola, ele é um dos monitores do projeto. Cineclube, né, a gente pode ver que ele não trabalha com filmes hollywoodianos, né? A nossa ideia é trabalhar fora desse cenário comercial, né, com filmes que são produzidos, né, em comunidades, escolas, né? São esses filmes que o pessoal está envolvido, né? A comunidade está envolvida. O nome do Cineclube, Sabotage, é uma homenagem ao rapper paulista de mesmo nome, morto em 2003. A maioria dos filmes exibidos problematiza aspectos sociais e culturais. E, além disso, os vídeos têm o objetivo de revelar a pluralidade do nosso país. Eu consigo ganhar o mundo e visualizar outros Brasis que a gente não conhece, que está distante da nossa realidade. Então, sim, se a gente consegue trazer um filme que vem lá de Juazeiro do Norte, se a gente consegue trazer um filme que vem lá das tribos indígenas e discutir, a gente consegue perceber o outro como sujeito também. E acho que os meninos, quando eles vão assistir televisão, vão assistir filme, eles vão assistir de uma forma diferente. O Cineclube Sabotage existe desde 2009 e os filmes são exibidos semanalmente para alunos do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. No dia da nossa gravação, o tema era coletividade. Se o seu trabalho, se você achar que o seu trabalho tá valendo a pena, tá mudando as pessoas, eu acho que você tem que levar ele para todos os lugares, não só para dentro da escola, mas para todos os lugares. Se a gente souber juntar, tiver consciência do que a gente está fazendo, a gente pode chegar muito longe. Eu sei que a gente não vai mudar o mundo, saca? Mas pelo menos um pouquinho do que está ao nosso redor, acho que a gente consegue, coletivamente.
Na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, a Escola Estadual Corina de Oliveira criou um jornal em 2011, em parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A ideia de criar a publicação surgiu da própria expectativa dos alunos em compartilhar os textos que escreviam em sala de aula. O jornal da Escola Estadual Corina de Oliveira recebeu o nome de Fragmentos em um concurso. A publicação tem uma tiragem de 1.600 exemplares e 2 edições anuais. E é fruto de uma parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Em 2010, eu ingressei como professora supervisora de língua portuguesa no projeto PIBID, UFTM. E desde então, os graduandos do curso de letras têm me acompanhado. Em 2012, 4 graduandos sentiram então necessidade de criar um subprojeto. E esse subprojeto foi justamente a criação de um jornal da escola. Bom, desde que iniciou, a professora pedia, vamos trabalhar com os alunos de gênero textual, vamos ensinar os alunos a escrever. Então, eu sempre participei de aulas, atuando em sala de aula, desenvolvendo atividades, mas sempre um pedido dela, trabalhar escrita. E os alunos sempre ficavam, para quê, professora? Para que escrever? Para que eu escrevo esse texto? Para você ler? Só para isso? Aí surgiu a ideia, então vamos arrumar uma finalidade para essa escrita. Então, uma colega minha, que também é do PIBID, disse, vamos fazer um jornal? E aí abraçamos a ideia, sim, vamos fazer. Então, tinha uma finalidade. Para que eles escrevem? Para fazer um jornal, para ser publicado no jornal. Camila Paiva é ex-aluna da Escola Estadual Corina de Oliveira e também colabora com o jornal. Ela concluiu o ensino médio em 2011 e, com as atividades da publicação, acabou mantendo contato com a escola. Hoje, Camila está no 3º período da Faculdade de Jornalismo. Como diz a diretora quando me viu aqui no primeiro dia, o bom filho a casa torna. Eu formei no 3º colegial, mas devo ter me ausentado da escola uns 3 meses. Recebi a proposta, por que não continuar o trabalho que eu fazia enquanto aluna? Só que agora com uma visão diferente. Como o desafio de editar um jornal na escola era grande, foram realizadas 2 capacitações antes da primeira edição. A primeira capacitação feita pelos 4 alunos, sempre com meu acompanhamento, através de apostila, e essas apostilas ensinando para os meninos os gêneros textuais do domínio jornalístico. A segunda capacitação, então, com uma aluna, ex-aluna da escola, universitária do curso de jornalismo, que se propôs a ser colaboradora dele conosco. Depois disso, só encontros com os meninos, escrita, reescrita. Tem muito auxílio de professores de português, matemática, tudo, mas é tudo material, assim, tudo escola, muito escola. Então dá um ar de jornalístico para um jornal escola. Assim como um jornal comercial, o Fragmentos também faz a cobertura de todas as editorias. Nós procuramos atender todos eles. Exemplo, artigo de opinião. O artigo de opinião tem que ser sempre embasado em um tema atual. Moda, entretenimento, esportes. E fazemos questão de veicular no Jornal da Escola assuntos que sejam de interesse da comunidade escolar. Todos os alunos da escola podem dar a sua contribuição por meio dos textos. E no que depender deles, vontade e motivos para escrever não vão faltar. Vai aprendendo coisas melhores, até melhora seu conhecimento. É sempre um conhecimento a mais do que você precisa no dia a dia. A sabedoria é algo que ninguém pode tirar. Camila Souza e Heloísa Lessa também estão empolgadas com o trabalho e com os frutos do jornal Fragmentos. O aluno que é leitor, ele fatalmente, num bom sentido, estou dizendo fatalmente, ele se torna um bom escritor, ele se torna autor. A gente tenta puxar, ensinar os gêneros textuais para o lado da língua portuguesa, mas também desenvolver nele senso crítico. Porque eu acredito que um aluno que faça o jornal, quando pegar um jornal, vai ver com outros olhos, vai... Nossa, olha aqui, a notícia é assim, não é imparcial, olha aqui a opinião dele. Então ele vai se posicionar mais criticamente. Ao longo do programa de hoje, falamos muito da necessidade de incentivar um olhar crítico para a mídia. Mas isso não significa demonizar as produções midiáticas.
Por isso, agora a pergunta é: qual o papel da mídia educação? Preparar ou proteger? A mídia educação tem um duplo papel: preparar e proteger. O que a gente chama de proteger hoje? Proteger é ensinar os alunos a desenvolverem habilidades cognitivas para refletir sobre as suas escolhas. Então, se ele gosta do videogame violento, o professor vai trabalhar com a mídia educação para ensinar esse aluno a refletir sobre as origens do prazer. Por que ele gosta? O que tem naquele texto midiático que faz ele gostar daquilo? Qual é a relação desse texto midiático com outros textos midiáticos? Quando eu estou chamando texto midiático, eu estou falando da mídia de um modo geral, né? Então, a proteção, nesse sentido, é ensinar os alunos a desenvolver habilidades críticas. E a gente não faz isso determinando gostos. Isso aqui é melhor do que aquilo. Se o professor fizer isso, ele vai criar um embate simbólico dentro da sala de aula. A mídia educação, ela tenta preparar os professores para que eles desmontem essas relações de poder. O professor reflete sobre os gostos dele, o aluno reflete sobre os gostos dele também, e eles debatem, eles devem chegar a algum consenso. Isso é a proteção na mídia educação. Agora, a mídia educação também tem a função de preparar as pessoas, de promover o uso, vamos chamar assim, o uso consciente dos meios de comunicação. E como que a gente faz isso? A gente faz isso ensinando as pessoas a acessar a informação, analisar a qualidade da informação e também produzir conteúdo usando as múltiplas linguagens da mídia. Então, não é só assistir YouTube, mas é também aprender a postar vídeos no YouTube. Não só entretenimento, mas aprender a produzir e publicar informação nos diversos gêneros. Então, o aluno que é um usuário crítico da mídia, ele consegue fazer todas essas coisas. E é nessa perspectiva que a gente trabalha na mídia educação. E assim a gente encerra o Salto para o Futuro de hoje. Depois de tudo o que vimos, uma coisa é certa: o papel da escola na construção de uma relação crítica entre os cidadãos e a mídia é fundamental. E para que esse papel seja cumprido, é importante reconhecer a força da mídia e a relação estreita que os alunos têm com esses conteúdos. Dialogar com o que chega até a escola pode ser o caminho para a construção desse senso crítico. No programa de quarta-feira, ao vivo, vamos continuar a discutir a relação entre mídia e educação e o currículo escolar. Não deixe de participar. O nosso e-mail é salto@mec.gov.br. No Twitter e no Facebook é só usar a hashtag Salto para o Futuro. Para participar por telefone, é só ligar para 0800 282 6757. No nosso site, você pode votar na enquete da semana. O projeto político-pedagógico da sua escola prevê a leitura crítica das mídias? Sim ou não? Anota aí o endereço tvbrasil.org.br/salto. Bem, então não se esqueça, depois de amanhã, quarta-feira, esperamos por você aqui no Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau! Tchau!